Fala Cripto Traders, beleza? Eu sou o Arthur, mais conhecido como Magrão, se você quiser pode me chamar de Cryptoboy. E o mercado cripto ele segue quente, o Bitcoin continua acima dos 100 mil dólares, porém o cenário global é de muita incerteza. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma analisada rápida no cenário de como está o Bitcoin, como algumas das altcoins ali, como o próprio Ethereum, estão desenrolando nesse cenário de tanta incerteza. Fala galera, aqui quem fala é o Crypto Sniper. E como ele falou aí, hoje a gente vai dar uma analisada nos gráficos e ver o que está acontecendo pelo mundo aí e o porquê está afetando o Bitcoin. Compartilhar a tela aí para vocês darem uma olhada junto com a gente na nossa análise aí de Bitcoin. Quem vai estar puxando essa análise aí fundamentada para vocês aí é o nosso analista Crypto Sniper. Fechou, meus amigos? Aí ó. Aí galera, gráfico na tela, ele vai estar falando aí para vocês referente à análise que ele anda fazendo, nós fazemos aqui em Cal quase todos os dias juntos. E é isso, meu sócio, tá com a Então marcha. galera, estamos aqui no Bitcoin barra USDT no diário. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí da história que está se narrando novamente, né? Porque quem estuda os ciclos do Bitcoin sempre vai ter um norte a seguir. Agora, depois dessa alta imensa que bateu o topo histórico, foi em abril que rompeu essa cunha aqui, ó. Cunhazinha Isso. de alta. E agora no patamar que a gente tá, o Bitcoin tá Agora a gente já tá bem consolidado isso. acima dos 100 mil, Agora tá né? numa fase de acumulação, ó, como vocês podem ver, tá bem lateralizada. Aqui onde teve essa caída forte e essa subida atrás da outra, a gente chama de ruído, que foi quando anunciaram a guerra e acabou afetando bastante o mercado por conta que o mercado é especulativo, né? Quando sai notícia ruim sempre tende a cair, mas não por muito tempo, É, o, porque mer- o para mercado, querendo ou não, ele é movido pelo sentimento da galera, né, irmão? Então, é, a galera vê essas notícias assim, por mais que o Bitcoin ele seja um ativo bem sólido, porque ele se mostrou nos últimos anos ser um ativo bem sólido, as pessoas ainda, nesse cenário de incerteza global, tendem a se desfazer das suas posições ou vender o ativo, sim. enfim, por conta do medo e dessa incerteza. É algo até que a gente. Mente que nunca se vende na euforia. Sempre tem que ter um fundamento para você largar a sua posição. Como notícias assim, que não são fundamentadas, como vocês podem ver, caiu, mas no mesmo momento subiu de novo. Ou seja, não é algo que vá fazer que o Bitcoin derreta. E mais uma vez o Bitcoin mostrando que ele é a maior criptomoeda do mundo e não sofreu com essa notícia ruim de quando estourou essa guerra. E lembrando também que, além de a guerra estar estourando aí agora, tem todo um cenário de incerteza fiscal entre Estados Unidos e o resto do mundo. Ou seja, nesse meio tempo que está rolando duas ou três guerras aí entre os países de Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, enfim. O Bitcoin também está nessa incerteza fiscal, ou seja, é taxação de lá, é taxação de cá, cenário de desemprego mudando, enfim. E o Bitcoin ele se mantém firme, por mais que tenha o ruído, igual o meu sócio disse, ele se mantém firme, ele se mostra que é um ativo sólido. Ou seja, a gente não pode sempre cair nessas narrativas e nesse medo e nessa incerteza global, porque é aí que geram algumas oportunidades, querendo ou não. Alguns são liquidados para outros poderem ganhar, né? Então, é mais ou menos assim. Sim, sim. Agora, esse movimento do Bitcoin a gente chama de bandeira de alta. Por conta que tem o mastro da bandeira, que é esse candle grande, verde.
E aqui, como vocês podem ver, se vocês traçarem, forma a Aqui, bandeira. vamos lá. Continua forte por conta que a EMA de 200 e de 80 continua apontada para cima e os candles estão acima dela. Porém, a EMA de 9 e de 21 está criando uma resistência e ela está apontada para baixo. Mas isso eu acho que vai ser temporário, não vai demorar muito para os candles romperem essas emas novamente. Lembrando que essas emas curtas, elas remetem a períodos mais curtos do gráfico, ou seja, de 9 períodos, ou seja, num gráfico diário são 9 candles, ela já vai mostrar a sua direção. A de 21 candles, ela já mostra a sua direção. A de 80 e 200 é a mesma coisa, ou seja, a gente vê que a do período mais longo, que é a de 80 e a de 200, ela está apontada para cima ainda e mantendo essa precificação direcional da Blue Run, por E como exemplo. Ou seja, eu acho que essas duas emas apontadas para baixo, as médias de 9 e 21 que ele citou, eu acho que sejam sim por conta do ruído desse período de 30 dias, basicamente. Desse um mês aí que aconteceu essa incerteza toda aí global. É onde gera essa divergência entre essas quatro médias. Né? sim, sim. E também, como vocês podem ver, o RSI tá em sobrecompra, ó. Ou seja, reforça ainda mais o Sim, movimento sim. de alta. Agora a gente vai ver no semanal. Aqui no, Fazer a entrada aí no análise no semanal aí, rapaziada. Vamos dar uma ó, como olhada. vocês podem ver, tá bem mais clara essa bandeira de alta. Verdade. E como você pode ver as últimas 3 semanas aí que calha junto com o que eu acabei de falar dos últimos 30 dias, um mês aí, essas 3 semanas aí, ó. Você vê aí os candles como é que Sim, estão. Estão vermelhos, ou seja, é essa incerteza realmente. né? Cara, tá bonito aí pra buscar esses 120 mil. Agora a gente só depende dessa incerteza global aí, Sim, cara. sim. Por conta do petróleo, SP500 acaba puxando um pouco o Bitcoin também. O tempo, a adoção em massa vai fazer com que ele não precise mais ser lastreado a tanta coisa assim. Toda segunda-feira o Michael Saylor já compra Mano, uma é bem patota por já aí pra ele. mesmo. Fica tranquilo, o institucional tá vindo com força. A BlackRock falou que até 2030 quer dominar o universo cripto, ou seja, tu imagina como é que esse preço pode disparar. É algo também que a gente precisa ficar atento, só essa chamada aí da BlackRock que eu citei, ficar sempre atento, porque por mais que seja interessante essa adoção do institucional, a gente tem que sempre ficar de olho, porque por trás dessa adoção tem sempre o interesse de querer dominar aquela cripto, né? Ou seja, por que será que a BlackRock quer dominar o cenário cripto até 2030? 2030 tá batendo aqui na E porta, passa daqui 5 rápido. anos. Vamos dizer que seja o próximo. Vai voar. E eles querem dominar o universo cripto. E o Larry Fink ainda cita sobre o Bitcoin a 700 mil dólares. Rapaziada, a gente está em 104 mil agora. É um absurdo pensar nessa precificação assim. Eu acredito que sim, só que a gente tem que sempre ficar atentos com esse posicionamento do institucional, porque por trás disso eles vão querer dominar e querer fazer regulação, e cara, isso é uma parada descentralizada, cara. Então, a gente tem que sempre ficar muito atento com isso. Enfim, vamos dar uma olhada aí em outro gráfico, Isso, é de Solana esse semanal. agora? Perfeito. Bonito também aí numa LTA, É, uma resistência forte ali no 250. aqui eu gosto de chamar de triângulo simétrico. Ou ele rompe a LTA, ou ele rompe a LTB. Ou seja, seria um trade. Basicamente. Mas Solana tá bonita também. Como você pode ver, ó, ela tá no período de acumulação também. Perfeito. E se você parar pra ver aí no gráfico, e voltar para trás ali quase em 2022, 2021 ali, você consegue perceber que é o mesmo ponto onde ela fez um pico a última vez. E agora ela já está nessa zona de acumulação, ou seja, realmente pode ser que venha, além de que as médias de períodos mais longos,
elas estão segurando esse preço Sim. aí, né? Dentro desse triângulo assimétrico aí, como você bem comentou. Vamos olhar lá no diário. Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai entrar aí no gráfico diário de Solana para poder dar uma olhada nessa análise aí, no que a gente planeja daqui para frente no gráfico diário Sim. dela. Então, agora ela tá numa tendência de baixa, né? Por conta que as emas estão por cima de todos os candles. As As 4. quatro. A única coisa aí que faz divergência com a análise é o Sim. RSI, né? Porque ele tá em sobrecompra. Sim, É sim. isso? Por exemplo, aí nesse diário aí, se fizer o rompimento desse triângulo e dessa última resistência que tem aqui, onde ele tá o preço realmente do 145, talvez ele consiga buscar até o último pavio aqui, ó, sem ser esse do triângulo, um pouco Ah, acima. sim. Isso, aí onde você tá com o gráfico. Aqui? Onde você colocou. Acima. Ah, Aí. é. Talvez ele tenha chão pra buscar até aí. Sim, mas é um movimento saudável. Só não, só Sim, não, com certeza, é um só não, movimento saudável. só Ainda não mais pode com o cenário todo perder que a gente tá tendo, isso. né? Lembrando que a Só não pode Solana é uma perder esse altcoin, fundo né? aqui, ó, que eu desenhei agora. Sim, perder ali os $100. Se perder os $100 aí fica meio Fica, estranho já mesmo. fica feio de comprar. Perfeito. Vamos dar uma passadinha em Vamos. Sui? Pra dar uma olhada como é que tá? Gosto bastante dessa cripto, acredito bastante nesse projeto, rapaziada. Lembrando que isso aqui não é conselho financeiro pra ninguém, cada um sabe o que faz com o seu próprio dinheiro, é só a nossa análise dentro de cada ativo desses aí, perante o cenário global, assim como a gente citou no começo do vídeo. Não é call de nada, falou galera? Isso também é interessante aí, hein, nessa tendência de baixa, hein? É, tá Caramba, testando essa resistência que virou suporte é depois que foi rompida. perfeito, Como você pode perfeito. ver, até rompeu, mas voltou tudo. Deixou um pavio. Fez um Fez, fake out aí fez nesse um. suporte. Muita gente deve ter sido estopada. LTA, perdão, Sim, querendo ou não. Verdade. Pra quem gosta do spot aí, é interessante ficar atento nessa sim. queda. Vamos ver a longo prazo para Pra quem quem gosta quer de rodar ela, né? comprar. Exatamente, quem gosta de comprar barato pra vender caro, é o momento de você estar analisando todos A os longo gráficos, prazo tá cara, bonito, porque olha. é na hora do medo que as Topos e oportunidades fundo. aparecem. Ó, esse fundo tá maior que o anterior, ó, como você pode ver. Ou seja, é Isso. fundo ascendente. Esses candles vermelhos. De uma vez só. Sim, no semanal tu vê aí que tem mais de um mês de É, queda pra foi uma Sui. corrigida legal. Ficar bastante atento para isso e querendo ou não aí não romper esse suporte da Sim. média verde, que se eu não me engano é a média de 21. É isso? A verde 80. Então. Perfeito, a média de 80, porque ela tá fazendo um suporte interessante nessa Sim. precificação aí dos E o 2,28. interessante da Sui é que ela já bateu o time high esse ano, né? Ou seja, quem holdou já de um tempo já deve ter liquidado a sua É, posição. já devem ter realizado um lucro legal. Porém, na análise que eu fiz, ela ainda tem chão, cara. Eu fiz uma análise pra Sui a $12 quase. É, vai depender totalmente do Bitcoin, né? Do Bitcoin e do Sim. cenário global. Perfeito. Quer dar alguma olhada em alguma outra cripto? Ah, vamos olhar aí, deixa eu ver. Uma legal pra gente olhar. Ethereum, né? Ethereum que a gente não Eve, olhou. É importante. Ethereum, legal, Deixa perfeito. eu... Da Ethereum pra gente fazer uma análise de como ela tá e como pode ser que ela desenvolva durante os próximos dias e até a próxima semana, quem sabe. Ó, como vocês podem ver, Caraca, acumulação perfeita, perfeito. cara. Que isso, e olha essa EMA aí Olha segurando, essa cara, de acumulação. 200.
Show. Isso Perfeito. tudo aqui, ó, ruído, ruído, Tudo isso por causa das incertezas ruído. globais. Tudo isso é o medo, É, rapaziada. então, É o medo. nunca se vende o ativo na euforia, sem ter um fundamento por Cara, trás. a gente subiu um post na página esses dias que por esse tempo agora que a gente tá fazendo a gravação, teve uma liquidação de $500 milhão, rapaziada, em Sim, 24 horas no mercado cripto. Muita gente sendo estopada. Muita gente sendo estopada. É, é por conta basicamente disso. É o medo, cara. O medo. A para quem galera tem tem interesse em medo. entrar no mercado cripto, tenta estudar alguns fundamentos antes, acompanhar a prenda também, para vocês ficarem por dentro das notícias, porque é sim um mercado de risco. E pode ser que você perca seu capital. Saber como analisar um bom projeto também, para não entrar em nenhuma Sim. furada. E como ele falou, a gente não tá dando conselho de investimento nem nada do tipo. A gente só, A gente tá isso, a fazendo o gente só nosso tá estudo. tentando passar para vocês o que a gente aprendeu. E a partir disso É isso vocês aí. vão Perfeito. olhar com seus próprios olhos e ver o que vocês acham. Se vocês acham que tem valor ou não. Próximos dias, eu acho que tá numa zona de divergência bem grande entre as médias aí. Eu acho que a Ethereum pelos próximos dias a tendência é ficar cada vez mais lateral. Sim, Até porque ela deu uma boa porrada pra cima, né? A gente lembra pouco tempo atrás o Ethereum tava foi. $1.800. O Ethereum tá $1.000 mais Deu uma caro, derretida basicamente. legal esse Então, ano. tem que lembrar que essa acumulação ela é completamente saudável no mercado. Isso aí a gente já tinha que estar esperando acontecer. Inclusive, a gente tinha que esperar uma correção até um pouco maior do Aham. que está acontecendo. Se for parar pra ver, ela não corrigiu. Ela Sim. acumulou só. Ela mantém uma precificação ali, vai, vamos dizer, 2.500, 2.4 e fica ali, ó. Batendo assim. Entendeu? Ela não faz uma correção saudável, mas é saudável todo esse Olhando o movimento de mensal, como acumulação. acumula também. Até porque pode ser que daqui a pouco venha todo a bull run do mercado, que é a tese desse vídeo. No mens... Olha o Isso. mensal. Esse é o mensal? Olha o mensal como é que vem, rapaziada. Olha como é que É vem. acumulação pura. Olha o RSI. Completamente virado pra nossa compra, cara. Sim. Completamente pra alta. É. Movimentos interessantíssimos aí pros próximos dias. Pros próximos dias eu não digo, mas eu acho que pros próximos Até meses final do aí, ano aí. uns 3, 4. É isso aí, uns 3, 4 meses aí eu acho que já essa acumulação, essa lateralização aí começa a desenrolar, cara. Mesmo com as incertezas. Óbvio, tudo vai depender muito do cenário global e do Sim. medo da galera, né? Tudo vai depender da adoção em massa. Vai passar aqui, que eu acho interessante até a gente ter pra Uhum. passar como conhecimento pra galera. Nessas últimas semanas aí, nessa semana que estamos agora e na anterior, a gente teve uns dados muito interessantes. O Bitcoin, por exemplo, continuou saindo das exchanges. Isso significa que a galera está acreditando e muito no Bitcoin. Ou seja, está acreditando que tem que tirar da corretora, que tem que tirar das exchanges em si, para poder ter sob custódia. Uhum. É para si. É seu mesmo. Você não tem, não é de Sim. ninguém, é teu. Ninguém te rouba, é teu. As stablecoin estão voltando para o jogo, querendo ou não, o SDC aí ganhou um investimento da IPO, a Circle, Uhum. se eu não me engano. O RSI continua equilibrado, não mostrou nenhum sinal de topo Não. ainda. A gente tem chão Acho para que a gente poder tá correr. longe do topo ainda. Então, por mais que tenha todas essas incertezas, aí a gente entrou até na análise que o meu sócio fez, aí o Crypto Sniper, e mostrou todos os RSIs, os gráficos semanais e diários e o mensal da Ethereum, como a gente acabou de sair Sim. dele ali. E a gente mostra e está claro no gráfico, tem muitas zonas de acumulação. Os movimentos que estão em queda, tirando a SUI, que a gente tem que ficar de olho por conta das 5 semanas de queda, mas são movimentos saudáveis por conta da alta que Sim, o o mercado vai mercado fazer para não o sobe só Bitcoin. pra cima. Ele não sobe pra sempre, igual ele também não vai cair pra sempre, cara. Isso é onda, impulsão, correção, Sim. impulsão, correção. O mercado é isso, a gente tem que saber que o mercado é isso. E o RSI ele tá equilibrado, ele não mostrou nenhum sinal de topo. E o comportamento dos holders, que é o que mais interessa para mostrar
o por trás do Bitcoin, vamos dizer assim, o porquê que ele é forte, o comportamento de todos os holders, a maioria deles, é de convicção, ou seja, eles estão convictos de que aquilo que, porra, que todo mundo sabe vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Olha o que está acontecendo no cenário global e olha como o Bitcoin ele se mantém forte. O Bitcoin não caiu abaixo dos 100 mil. Isso aí tem que chamar a atenção demais, demais, galera. O mundo derreteu, as bolsas Ele caíram, caiu e no dia seguinte já subiu de novo. Para você ver a incerteza global como é que tá, e o Bitcoin ele se mantém firme. Inclusive, beijou aí há 3, 4 dias atrás do dia da gravação que estamos fazendo, uma semana para trás mais ou menos, ficou beijando em 110 mil. Ou seja, voltou a patamares de alta. Quer dizer, a gente ainda tem que estar muito atento sobre isso, porque, enfim, assim como eu digo, a galera também espera sempre um momento perfeito, momento perfeito. Nunca vai ter um momento perfeito, cara. A gente tem que sempre ficar atento nisso. Por isso que todo dia a gente entra em call, eu e o meu sócio, faz as nossas análises, tanto das altcoins, shitcoins, e o próprio Bitcoin, que é a criptomoeda, que eu gosto de dizer. Eu acho que a gente tem que ter sempre essa verdade pra gente que não existe um momento perfeito. Ou seja, não vai ter uma confirmação um dia antes, mandando uma mensagem no teu telefone aqui assim, ó, e falar: oi Arthur, amanhã a Bull Run vai começar e a gente vai bater os alvos. Não. Tu tem que E não só analisar só as criptomoedas, e sim o mercado global, porque o dinheiro tem que vir de algum lugar. A tese é sempre o seguinte: a Bull Run ela é momento de executar a estratégia que você está vindo de alguns meses, anos, segurando aquela cripto, aquela análise, aquele projeto. Ou seja, a Bull Run ela só concretiza a tua estratégia, ela não é o início. Ela está concretizando aquilo que tu já fez, aquilo que tu já estudou, aquilo que você já trabalhou em cima durante anos, meses, dias e semanas. Sim. Semanas e dias, né? Não é algo do dia pra noite. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer, ela não é vai começar, porque já começou. Faz tempo. Já, se tu tiver nessa pergunta ainda tá atrasado, porque não é se vai começar, ela já começou. E a pergunta certa é, como você tá se posicionando nesse momento? Como é que tu tá se posicionando nesse momento? É a pergunta que eu, meu sócio aí, temos para fazer para vocês. Queria até que deixasse no comentário como é que vocês estão agindo nesse momento de incerteza do cenário global, se vocês estão se mantendo firmes, rodando os bons projetos que vocês têm. Lembrando que a gente também tem um vídeo aí de como analisar bons projetos para você não entrar em nenhuma furada e não perder o seu dinheiro. Assim como a gente só mostrou criptos que tem projetos embasados e bons Sim. por trás, nos bastidores, fóruns e comunidade ativa e tudo mais. Não é nenhuma moeda do cachorro, por exemplo, ou lá do Trump, que só subiu porque foi dele. E, por fim, a gente tem que entender que o ciclo ele não espera um sinal mágico. Ele age com clareza. A gente sempre vai agir com clareza e com base técnica. Com fundamentos. É sangue frio, é com base técnica. Sim, tem que estudar bastante. Todos os dias. Aí fica horas junto fazendo análise do mercado, o que a gente prevê para os próximos dias. Aí a gente olha também um swing trade para ver se tem alguma oportunidade aí no mercado aparecer. Eu acho que o vídeo de hoje tá completo, tá concluído. Eu acho que foi um vídeo bem completo e bem fundamentado, assim como nós prometemos lá no começo, lá no primeiro vídeo. A gente prometeu melhor qualidade, a gente já adquiriu melhores produtos aí para poder estar tendo essa troca de ideias com vocês. E com o tempo a gente vai melhorando mais também. Hoje ele foi bem fundamentado. Esse é o foco. E com o tempo a gente vai melhorando cada vez mais. Esse é o foco, trazer um conteúdo bom pra galera. Perfeito, é isso aí. É igual a gente falou no primeiro vídeo, da mesma forma que a gente tá mostrando, a gente tá ensinando e tá mostrando a evolução, a gente quer isso aí mesmo, que vocês vejam a verdade. A gente começando o trader não é aquele que mostra no Instagram Ferrari, vivendo a vida boa. Não precisamos disso. A gente mostra os nossos trades lá quando a gente faz o gain. Se a gente tomar algum loss aí desde o período que começamos a página, que graças a Deus não aconteceu, mas se acontecer, a gente vai mostrar pra vocês porque aqui é a verdade. E a gente pretende fazer pelo menos uma vez por semana esse giro semanal pra gente ficar
a par do mundo cripto, como é que tá, tranquilidade, sempre agir com sangue frio, estratégia. Lembrando que já começou, a gente não tem que ficar preocupado quando vai começar, já tá acontecendo. Vocês viram aí a análise do meu sócio, que tá aqui no cantinho do meu lado aí pra vocês. Vocês viram a análise dele, como é que foi. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa Não, pra não. falar, irmão? Acho que ficou bem explicado o que eu queria passar para vocês aí. Em questão de gráfico e mostrar que as criptomoedas têm sim chão ainda para andar. Por conta da adoção em massa da instituição também, como podemos ver nos Estados Unidos, muitas empresas estão voltando os olhos para comprar mais. O vídeo de hoje foi esse. A gente gostaria que você comentasse aqui se a gente tem algo ainda a melhorar na visão de vocês, temas para os próximos vídeos e o que vocês acharam das nossas análises aí, tanto a minha, do meu sócio. Gostei demais de fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu acho que é um conteúdo enriquecedor. Eu acho que faz parte do nosso universo ter essa troca de ideias com o gráfico aberto e as claras assim. Não esqueça de se inscrever. Acesse a nossa página lá, que é @aprenda_cripto com Y2. Segue a gente lá também, comenta que a gente dá notícias diárias para vocês saberem como agir no mercado, estarem sempre por dentro dos melhores movimentos, as melhores notícias, como se posicionar. A gente tá sempre ativo por lá todos os dias, diariamente. E aqui no canal vocês vão vendo conforme a gente atualiza vocês. Fechou? Aqui a gente simplifica o mundo cripto com a estratégia e visão. Aqui é Aprenda Cripto, fechou? Eu sou o Arthur, mais conhecido como Magrão. Se quiser pode me chamar de CryptoBoy. Meu sócio é o Crypto Sniper e somos a Aprenda. Valeu!